Bom, como dica final aqui, eu vou deixar só bem organizado alguns tópicos para serem estudados por redatores, por escritores que escrevem para sites, isso de qualquer nicho, mas principalmente eu estou voltando mais esses vídeos para portais de notícias. É ser imprescindível manter o Google aberto, usar o autocomplete do Google, né? Se eu escrever aqui Manaus, ó, ele vai me dar aqui, ó, onde tem a lupinha, é tudo que as pessoas estão pesquisando, né, recentemente sobre Manaus. Então, que é Manaus avião. Se eu for aqui, então eu já tenho que ter ciência que no meu texto vai ter que ter alguma coisa relacionada, se eu estou postando um texto sobre essa notícia, tem que ter alguma coisa relacionada a esse tipo de pesquisa, porque é isso daqui que as pessoas estão pesquisando quando pesquisam Manaus. A ordem das palavras também influencia. Tanto é que se eu for aqui e pesquisar avião, ó, avião Manaus, avião de papel, tal, muda. Avião para Manaus, mas tem um avião Manaus aqui. Se eu pesquisar também, os resultados também vão mudar. Ó. E aqui aparece, ó, como um principal aqui, ó, do R7 em destaque a notícia do avião em Manaus. Pode ver que é tudo uma questão de trabalho de conteúdo. Pode ver que no texto deles ó, aparece muita informação relevante. Então, é imprescindível trabalhar o conteúdo. Né? A gente está no momento que o Google e Facebook, né, todos os mecanismos de pesquisa, porque o Facebook está se tornando também um mecanismo de pesquisa, porque as pessoas usam muito a pesquisa do Facebook para procurar notícia. Então, a gente tem que trabalhar o conteúdo, porque esses mecanismos, o Bing, por exemplo, eles vão usar sempre dar prioridade para o conteúdo que o usuário está querendo ver, né? De qualidade, informativo, verídico. Então, a gente precisa ter todo esse trabalho ali. Então, os tópicos são os seguintes, né? Para estudo, para otimização SEO, tirando a parte técnica, que esse vídeo aqui não é voltado para programadores, e sim para redatores, escritores, para quem escreve conteúdo, um escritor ele tem que dominar o uso de palavras-chave, né? Então, dominou o uso de palavras-chave. Ele tem que dominar como escrever bom título, né? Um bom título é essencial. Ele tem que dominar como escrever um texto bem estruturado, com links, referências, vídeos, né? Ou mídia, no caso. Ele tem que dominar as ferramentas, né? Que ele tem a favor dele para pesquisar palavras-chave, para ele testar. Tem ferramentas, inclusive, e que testam o teu conteúdo, o teu texto ali, eles analisam o teu texto para dizer se ele é bom ou não para determinada palavra-chave. Né? Tem várias ferramentas, o SEMrush, tem algumas outras ferramentas que eu não lembro agora de cabeça, mas você insere uma palavra-chave, o Yoast, que é um plugin de SEO para WordPress, ele dá essa métrica, você insere uma palavra-chave, escreve teu texto, e ele vai dizer se o teu texto está de acordo com aquela palavra-chave, mas justamente ele dá essa direção, escolhe primeiro a tua palavra-chave para depois escrever o texto, porque tu precisa escrever um texto focado na palavra-chave, não adianta tu escrever um texto aleatório, tipo, sem um foco em alguma palavra-chave, não funciona mais isso. Ou uma, ou duas, ou três palavras-chave, mas você tem que saber quais são as palavras-chave que tu quer trazer tráfego com aquele texto. Então, tu define as palavras-chave e depois faz o texto. Então, um redator para a web, ele tem que dominar isso. E dominar essas ferramentas. Né? Ele tem que usar SEMrush, ele tem que usar SimilarWeb para descobrir os concorrentes, ver como os concorrentes escrevem, mas não os concorrentes que ele acha que concorrentes. Ele tem que ver os concorrentes que a ferramenta diz. Muitas vezes tu acha que seu concorrente é um site do teu vizinho, mas na real não é. É um site, é um UOL, é um G1. Tu tem que também sempre se comparar a um site maior do que você em escala nacional. Pelo menos eu penso assim. Eu tento sempre me comparar a grandes sites para fazer melhor do que eles, ou no mesmo patamar para tentar, porque se eu me comparo a nível nacional,
é óbvio que eu vou conseguir passar o de nível regional mais facilmente, porque eu já estou focando de nível nacional, então o de nível regional ele vai ficar para trás facilmente. Uma outra questão é sempre ter mentalidade de usuário, né? Você é redator, você está lendo um texto, você gosta de ler, mas tu tem que pensar no usuário. O que o usuário do teu site gosta de ler, o que o usuário gosta de ver. Então, tu tem que trabalhar pensando em usuário. O usuário é o principal. Basicamente isso. Essas são as dicas. Não tem muito o que ser dito mais do que isso. É uma questão de mudar a mentalidade e focar no conteúdo. É uma coisa que dá trabalho, você tem que pensar muito, mas para ter resultados de tráfego orgânico sem gastar grandes quantias e ainda assim ser relevante, tu tem que trabalhar o teu texto. Hoje em dia é imprescindível. É isso. Espero que vocês gostem. E caso tenham comentários, sugestões aí, dicas de ferramentas, podem deixar, né, no vídeo, porque é imprescindível a gente compartilhar informação hoje em dia também, né? A internet é cheia de informação, mas nunca é demais. Muda diariamente, a gente precisa aprender diariamente. O Google esse ano fez várias mudanças, então é um estudo constante. Aí, se você gostou, deixa teu like aí, seu comentário.